tema da palestra de hoje é tirado do Evangelho de João, Evangelho segundo João, São João, que é Jesus como o bom pastor. Mas antes de entrar no Evangelho propriamente dito, gostaria de trazer para vocês algumas imagens que tem na Bíblia sobre a questão do pastor. Moisés, para quem não está habituado, com a familiaridade com os estudos bíblicos, ele matou um egípcio que maltratava um escravo hebreu. E ele, como hebreu, se sentiu profundamente indignado com aquilo. Matou um egípcio para proteger um estrangeiro na visão dos egípcios. E com isso a vida dele começou a correr risco. Ele sentiu que ele poderia ser vítima de alguma cilada dos egípcios e fugiu. Foi para a terra de Madiã. Na terra de Madiã, ele acabou casando, constituiu família, e ele apacentava o rebanho do seu sogro, o Jetro. E certa vez, quando ele estava apacentando o rebanho, ele viu um mato, a sarça, uma espécie de árvore pequena, que tinha uma luz muito grande, como se fosse uma fogueira. E ele olhou curioso, porque o natural de qualquer coisa que vá para a fogueira é se consumir. E aquela luz que envolvia aquela sarça, aquelas chamas, não consumiam aquela planta. E aquilo chamou profundamente a curiosidade dele. E aí ele ouviu uma voz que disse: tira a sandália dos teus pés, porque o solo que você está pisando é sagrado. Então o Deus dos Hebreus, Yahvé, naquele momento, conversa com Moisés e diz que ele, Yahvé, depois de 400 anos vendo a escravidão do povo hebreu no Egito, resolveu libertar o seu povo. E o resto da história é só assistir qualquer filme de 10 mandamentos ou ir no livro do Êxodo para saber como foi todo o desenrolar. Os judeus, desde que eles perderam o templo de Jerusalém, eles entendem que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a presença de Deus vivo para eles. Então, se você perguntar para um rabino judeu, onde está Deus? Ele vai dizer, nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é Deus. E para interpretar a palavra de Deus, porque eles renovam a palavra de Deus de acordo com a interpretação, a palavra não muda, mas a interpretação a atualiza para o mundo que essas pessoas vivem. Eles têm uma técnica de interpretação que eles chamam de Midrash. E tem a Midrash, que é considerada de excelência. São os melhores rabinos com os melhores comentários, é a Midrash Raabe. E na Midrash Raabe, eles, tratando desse episódio do Êxodo, eles dizem assim: Deus olhou para Moisés e viu que Moisés foi atrás de um cabritinho que havia procurado um lugar para beber água. E esse cabritinho fugiu do rebanho e acabou perdido no Monte Horebe. E Moisés foi onde estava o cabrito, olhou para o cabritinho e falou assim: puxa vida, você deve estar com tanta sede, você deve estar tão cansado, que é por isso que você fugiu do rebanho. Eu vou cuidar de você. Aí ele dá água para o cabrito, põe o cabrito sobre os ombros e caminha com esse cabrito na montanha até o rebanho. E aí dizem os rabinos que Deus olhou para Moisés e falou: é esse o homem que eu preciso para libertar o meu povo. Porque se ele tem um amor assim por um animalzinho do seu rebanho, quanto mais responsabilidade ele terá pelo meu povo. Porque na Bíblia, Deus é o pastor e o povo é o seu rebanho. Aí nós avançamos mais alguns séculos, nós temos a história de Davi. E Davi é um épico, a história dele é um épico. Deus estava chateado com o rei que havia sido ungido, Saul. E fala
para Samuel, seu profeta: não estou satisfeito com Saul. Eu quero tirar a coroa dele. Ele já não me representa mais diante do povo de Israel. Você vai até Belém, e lá eu vou te mostrar quem eu quero que você agora torne o ungido de Yahvé. Para aqueles que não estão acostumados, a unção é um ato que significa que Deus separou aquela pessoa ou aquele lugar como sagrado. Aquilo agora é de Deus. Como se dá a unção? Eles pegam um chifre, colocam um óleo, que é um óleo considerado sagrado, e derramam na cabeça daquela pessoa. A partir daquele momento que derrama o óleo na cabeça daquela pessoa, Deus escolheu aquela pessoa para uma missão. Ele representa Deus naquilo que ele faz. Foi feito isso com Saul, mas Deus se arrependeu. Vejam, é uma mítica bíblica. É difícil, né? Um ser que é perfeito se arrepender de algo, porque quem se arrepende não é perfeito. Mas vamos entrar na história da Bíblia. Ele se arrependeu de Saul como rei. Então ele manda para uma pequena aldeia Samuel, essa aldeia é Belém, fica próxima ali de Jerusalém, e fala: olha, procura um sujeito chamado Jetro. Um dos filhos dele vai ser um ungido. Samuel segue o que Deus fala. Chega à casa de Jetro e pergunta: você tem filhos? Tenho, 8. Eu gostaria de conhecer teus filhos. E ele vai chamando do mais velho até o mais novo. E são homens robustos, fortes, musculosos, homens acostumados com a lide, com o trabalho diário, pessoas que têm a masculinidade de enfrentar os problemas do dia a dia. Eles enfrentam os assaltantes, os ladrões, eles enfrentam os filisteus. E Samuel, quando vê o primeiro, fala: é esse? Aí Deus: não, não é esse. Aí vem o segundo: é esse? Não. Vem o terceiro: não, então deve ser esse. Não. Você está pensando como um homem. Eu, Deus, olho para o coração e não para a aparência. Ok. Samuel foi chamando um por um. E claro que o Jetro e os filhos do Jetro ficaram intrigados com aquilo. Até que chegou o último. E Deus não é nenhum desses. Aí ele perguntou: vem cá, não tem mais nenhum outro na sua casa, não? Tem. Davi. Só que Davi está no campo apacentando as minhas ovelhas. Pastor. Manda esse rapaz vir aqui. Vem um adolescente, recém-entrado na puberdade, ruivo, bonito, mas sem nenhum atrativo de masculinidade, porque não era um homem feito, acabou de sair da infância. Aí Deus fala para Samuel: é esse. Com Deus não se discute. Samuel pega aquele chifre com o óleo e unge aquele jovem. Passados alguns meses, aquelas terras estavam sendo invadidas pelos chamados povos do mar. E esses povos, eles pegavam tudo das pessoas que habitavam na terra de Israel. O rei Saul convoca todos os homens para formar um exército. E o exército deles se prepara para a batalha com o exército dos filisteus. O exército de Israel fica numa montanha, o exército dos filisteus fica na outra montanha, e tem um vale entre as duas, onde vai se dar a batalha. Os 3 irmãos mais velhos de Davi são convocados para fazer parte do exército. Jetro, preocupado com os filhos, pede para Davi levar comida para os filhos. E levar alguns queijos para o capitão da guarda, para ver se aliviava para os filhos dele. Você vê que o jeitinho não é só brasileiro. E Davi saía todo dia, de madrugada de casa, atravessava lá os 2 exércitos, para levar comida para os irmãos. Quando ele chega ao exército, tem aquela barreira de filisteus, aquela barreira de hebreus, e sai um homem
que a Bíblia fala 6 côvados e 1 palmo. Na nossa medida métrica, né? 2,92 metros de altura. Não tem nenhuma narrativa de um homem desse tamanho na Bíblia. O nome dele é Golias. Ele avança da fileira dos filisteus e diz: é bobagem os nossos exércitos se confrontarem. Vão ter muitas mortes. Eu sou o campeão dos filisteus. Campeão hoje para a gente é quem participa de algum jogo e ganha. Naquela época não era isso. Campeão é o exército escolhe uma pessoa para representá-lo, o melhor entre os soldados, para lutar contra o campeão do outro exército. Um dos dois morre, e aquele que vencer é como se todo o exército tivesse ganho a guerra. Golias era o campeão dos filisteus. 2,92 metros. Ele grita para os hebreus: cadê o campeão de vocês? Não tem um homem para me enfrentar? E diz a Bíblia, os hebreus ficam aterrorizados. E aí vem aquele menino com os queijinhos na mão, com os pães para entregar para os irmãos, e fala assim: mas não tem um homem? Ninguém vai enfrentar esse cara? Nós somos o povo de Deus. Não tem um de nós para enfrentar esse gigante? Ninguém fala nada. E ele se revolta. Imagine, um adolescente, um menino. Mas como? Ele é um incircunciso, porque para o judeu a circuncisão é o pacto com Deus, é a aliança. Ele não tem aliança com Deus. Não é possível que nenhum de vocês tenha peito para enfrentar esse cara. Nada. O rei Saul ouve essa história e manda chamar esse menino. Pensem num garoto de 13, 14 anos. Meu filho, por que você está incomodado? Porque aquele homem tem 40 dias, isso durou 40 dias. Ele nos ofende, nos humilha, nós somos o povo eleito, e não aparece um soldado para brigar com esse homem. Se o senhor deixar, eu vou lá e resolvo isso. Aí Saul fica: mas você é um jovem, acabou de sair da infância. Esse homem que você está falando, esse gigante, é o Golias. Ele é conhecido pelas mortes que ele já provocou. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Ele cresceu nas guerras. Aí o Davi olha para o rei Saul. Imaginem, um garoto, pastor, levando queijo, pãozinho, olha para o rei e diz assim: rei, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu não tenho experiência com guerra, mas eu tenho experiência com ovelha. Eu sou o pastor que meu pai coloca nas ovelhas. Não é incomum um leão ou um urso abocanhar uma das minhas ovelhas. Você tem 13 anos e vê um leão pegar uma ovelha sua. Se você tem 13, 23, 33, 43, 60, deixa o leão levar o raio da ovelha. Mas não Davi. Rei Saul, quando o leão ou um urso abocanha a minha ovelha, eu pego, vou atrás dele, uso da minha funda é uma espécie de estilingue, e mato o animal para salvar a minha ovelha. Esse cão, porque quando eles queriam se referir a um estrangeiro de uma forma ofensiva, ele falava cão. Esse cachorro, todo dia, ele aparece na frente do nosso exército, humilha, agride a gente. Nós somos eleitos de Deus. Se Deus me livrou dos ursos e dos leões, eu quero enfrentar esse cara. Pense em um rei ouvindo um garoto de 12, 13 anos falando isso. Meu filho, se você quer, então é porque Deus está te iluminando. Pega a minha armadura, pega minhas armas e vai. Davi era tão mirrado que ele não dá conta de sustentar a armadura de Saul. Ele tira tudo, pega o cajado dele de pastor, o alforje dele e vai enfrentar Golias, o homem de 2,92 metros.
Golias, quando vê aquele rapaz franzino, com um cajado na mão, diz assim: vem cá, por acaso eu sou um cachorro para você vir com um bastão? Ele: não. Você não está lutando contra mim, você está lutando contra Deus. E eu vou ser a mão de Deus que vai te enfrentar. E o resto é só ler o livro de Reis, o primeiro livro de Reis, que está lá toda a história. Ele vence Golias e a partir dali ele faz uma carreira dentro do exército de Saul, até que, posteriormente, com a morte de Saul, Davi é coroado, ungido ele já tinha sido coroado rei de Israel. Mas onde é que ele mostra que ele é capaz de cuidar do reino? Aonde que ele mostra que Deus poderia confiar nele? Quando ele tem 13 anos de idade, ele diz assim: se eu sou capaz de apacentar uma ovelha, eu sou capaz de apacentar um exército. E foi para cima. E aí vejam, essa imagem do pastor, os séculos passam, e aí nós temos o Evangelho de João. Jesus, no Evangelho de João, ele tem sempre um grupo de religiosos judeus que não o deixam em paz. Porque a forma que Jesus coloca a palavra de Deus é uma forma que para eles é tão estranha, tão agressiva. A vida de Jesus para aquelas pessoas era escandalosa. O pessoal de João Batista fazia jejum, o pessoal dos fariseus fazia jejum, não andavam com pessoas que fossem o mínimo de suspeitas de qualquer comportamento. Jesus estava no meio da galera, porque ele queria resgatar aquelas pessoas. E aí começam a acusar de Jesus ser tomado pelo demônio. No discurso, Jesus fala para eles. Em João, Jesus é muito cheio de discurso. Ao contrário do Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, que é um Jesus bem mais de atos do que de palavras, quem escreve o Evangelho de João coloca muito da fé daquela comunidade na boca de Jesus. E aí eu queria ler um trechinho para vocês do capítulo 10 do Evangelho de João, que ele fala exatamente sobre a questão do pastor. Por isso que eu fiz essa pequena introdução a respeito de Moisés e a respeito de Davi. Evangelho de João, capítulo 10. Amém, amém, eu vos digo, quem não entra pela porta do pátio das ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama seu rebanho, cada ovelha por seu nome, e as leva para fora. Quando todas as suas ovelhas saíram, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguirão, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhes essa alegoria. Eles, porém, não compreenderam do que ele falava. Então, novamente, Jesus disse: Amém, amém, eu vos digo, sou eu a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sou eu a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, sacrificar e fazer perecer. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Sou eu o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem trabalha pelo salário, não sendo pastor, uma vez que as ovelhas não são suas, ao ver o lobo que se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Algumas o lobo agarra, outros dispersa. Isso acontece porque ele é assalariado e não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E a gente para por aqui, depois sugiro lerem o capítulo 10 do Evangelho de João. Nessa tradição de tribos semíticas, de tribos pastoris, para nós aqui, citatinos, metropolitanos, século 21, a gente tem que fazer um esforço de imaginação para ver como aquelas pessoas viviam.
pastor, ele tem que levar o rebanho conforme tem pasto. Então ele não pode parar no lugar. Quando ele quer dormir, ele faz um cerco, um aprisco, e a porta do aprisco é o corpo do pastor. Seja no inverno, seja com sol, seja com chuva, quando ele não tem onde colocar as ovelhas e elas ficam ao relento, ele faz um aprisco com os arbustos, principalmente arbustos espinhosos, e a parte que seria a entrada, ele, pastor, deita ali. Ele se cobre e ele protege as suas ovelhas com o seu corpo. Se entrar qualquer animal ou pessoa mal intencionada, ele vai lutar para salvar o seu rebanho. E Jesus compara com o empregado, o assalariado. O assalariado, as ovelhas não são dele. Então, quando aparece o lobo, o assalariado foge. O ladrão, as ovelhas não são dele. Se aparecer o lobo, o ladrão foge. As ovelhas não reconhecem a voz do ladrão, mas elas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas não seguem o ladrão, mas elas conhecem o pastor e seguem a liderança dele. E o pastor, se preciso, ele sai no braço com o lobo para proteger o seu rebanho. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e eu conheço cada ovelha pelo nome, e as ovelhas me conhecem e me seguem, nós temos que lembrar de Moisés, nós temos que lembrar de Davi, para entender o que Jesus está falando. Eu sou a pessoa que eu sou capaz de dar a vida pelos outros que Deus me confiou. E aí, gente, a gente pode fazer muitas reflexões a respeito disso. Um pai e uma mãe, eles são os pastores da sua família. Pai e mãe, por obrigação, tem que tirar de si para que seus filhos vivam. Isso é ser pai, isso é ser mãe. Pai e mãe dormem na porta para proteger a sua casa dos ladrões e dos lobos. Entendam, o ladrão não tem compromisso com os nossos filhos. Os lobos também não têm. Pai e mãe têm que acompanhar o que seus filhos veem na televisão, aonde seus filhos vão, com quem que eles estão no WhatsApp, o que eles estão curtindo nas redes sociais, o que eles estão aprendendo nas escolas. Porque tem muitas pessoas que não têm compromisso com a vida dos nossos filhos. Não tem compromisso nenhum. Compromisso deles é com uma determinada ideologia, com uma determinada filosofia, com um determinado pensamento, mas não estão preocupados com o bem-estar daquelas crianças. Os pais têm por obrigação, dar a vida pelos seus filhos. E dar a vida não é morrer, morrer é muito fácil. Como dizem os antigos, para morrer basta estar vivo. Dar a vida pelos seus filhos é a vida. Se você viver até os 95 anos, você tem que cuidar desses filhos. Porque Deus colocou essas pessoas nas suas mãos. Quando nós nos envolvemos num relacionamento, nós temos a responsabilidade pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, para essas pessoas, nós também temos que cuidar delas. Numa casa religiosa, quem está aqui na frente, quem tem a possibilidade de ter um microfone, tem que olhar para as pessoas que chegam aqui em sofrimento, em desequilíbrio, em depressão, com todas as histórias de vida que a gente possa imaginar. São as ovelhas que quem aqui está tem por obrigação cuidar. E eu falo isso com muita tristeza, porque isso aqui não é
A gente não está num programa de televisão, não são holofotes, isso aqui não é palco, isso aqui é missão, é tarefa. Quem fala aqui, fala com dever de pastor, não no sentido evangélico, né? Pastor do protestantismo, mas no sentido daquele que dá a vida pelas suas ovelhas, no sentido daquele que conhece cada pessoa pelo nome e se preocupa com o nome de cada pessoa, com a vida de cada pessoa. É nesse sentido. Isso gera uma responsabilidade. E muitas vezes é falar o que as pessoas não querem ouvir. E sempre isso me preocupa. Eu vejo, por exemplo, na internet o pessoal fala muita coisa como espírita. Mas quando você extrai o que a pessoa está falando, é tudo da cabeça dela. Cadê o espiritismo nisso? Eu, como espírita e conhecedor de um livro dos espíritos, eu posso ter dificuldades, por exemplo, em relação ao aborto em caso de estupro. Posso ter dificuldades em relação a isso. Eu, no meu íntimo, eu posso entender que a mulher que é estuprada tem sim o direito de abortar. Mas quando eu pego esse microfone, eu nunca posso dizer que a doutrina espírita apoia esse ponto de vista, porque a doutrina espírita não apoia. É desonestidade, é estelionato espírita com quem está ouvindo. Eu, enquanto pessoa, posso ter esse problema, essa dificuldade. Mas eu não posso dizer que o espiritismo não tem posicionamento a respeito disso. Para que não reste dúvida que eu, Jefferson, concordo com o livro dos espíritos, eu não vejo como um ser que vai nascer possa ser exterminado pelo crime de um adulto, que não foi aquela criança que cometeu o crime. Por pior que seja a situação, não foi a criança que cometeu o crime. A criança ela vai ser exterminada, ela vai ser morta por causa do crime de outro. Então eu, Jefferson, não concordo com isso. Mas vamos imaginar que eu discordasse disso. Eu nunca poderia usar o microfone de uma casa espírita para dizer que o espiritismo, nunca. Eu, Jefferson, posso ter muita raiva de bandido. Posso ter muita raiva de ladrão. Imagina, você chega num shopping, estacionou teu carro, chega lá, não está o carro. Você vai num banco 24 horas, a pessoa te rende com uma arma na cabeça, te usa de refém. Sabe, Deus, o que pode acontecer com isso? Eu, pessoa, posso me sentir profundamente incomodado e defender até a pena de morte. Mas aqui, no microfone, nunca. Porque aqui eu sou representante de uma doutrina. E essa doutrina diz que a vida pertence a Deus. Nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de outro ser humano, salvo em caso de legítima defesa. Pode olhar no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos ele não é contra a legítima defesa. Porque você tem que defender a sua vida e a vida da sua família. Ninguém pede para você entregar sua família de bandeja para uma gangue de assassinos. Isso está no livro dos Espíritos. Não com essas palavras, mas está lá desse jeito. Mas, enquanto pessoa, eu posso ter as minhas dificuldades de interpretação, eu posso ter as minhas dificuldades de aceitação, mas nunca, de forma nenhuma, como líder espírita, eu posso chegar e falar: olha, gente, o espiritismo tem que rever esse posicionamento, porque tem gente que merece morrer. Nunca. Eu, como pessoa, eu posso chegar e falar assim: olha, drogas, se droga quem quer. Problema. Tenho mais o que me preocupar. Já tem tanta coisa aí, tem IPTU, IPVA para pagar, vou ficar preocupando com quem está fumando seu baseado. Deixa o pessoal ser feliz. Como palestrante espírita, como dirigente espírita, e mais do que isso, como espírita, eu nunca posso dizer que o espiritismo, ele apoia as pessoas que querem ficar alienadas da sua própria consciência. Essa é a função da gente de pastoreio, é a função pastoral, é cuidar das pessoas que Deus coloca na vida da gente. E tem me chamado muito a atenção, porque também, quando eu li esse trecho,
tem duas situações. Qual é a função de quem está aqui na frente? E qual a função de quem está ouvindo o que essa pessoa aqui na tribuna está falando? Percebam, as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor e elas seguem essa pessoa, porque elas sabem que aquele ali, elas podem confiar. Quando Jesus diz isso, o que ele está dizendo? Que não é toda ovelha que reconhece o pastor. Tem pessoas que estão entrando no canto da sereia. Deus, Ele existe. Se tem Deus, Ele determina o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Porque é Deus. Ele é perfeito. A gente pode não gostar. E onde é que entra o nosso não gostar? Quando o que Deus determina é contra os nossos desejos. E aí há um embate entre os meus desejos, a minha natureza, e algo que a gente pode chamar de moral. Moral é você seguir a voz da consciência, o bom proceder. Então, eu quero uma mulher casada. Eu a desejo. Mas a lei de Deus diz assim: não faz ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Existe uma tensão entre o meu desejo, a minha vontade, e a ética divina. Quando a gente aceita a voz do bom pastor, daquele que ama e cuida, a gente sabe qual o caminho que a gente tem que seguir. Por isso que não dá para relativizar, dizendo, olha, tem isso, mas não é bem assim. É assim. É assim. Porque a pessoa que está falando o contrário disso, ela realmente não está preocupada nem com a minha felicidade, nem com a felicidade da outra mulher, nem a felicidade do marido dela. Não tem essa preocupação. Porque não é essa pessoa que vai habitar dentro de mim e conviver com a minha consciência. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Vejam o mundo que a gente vive hoje. O mundo da selfie. O mundo da família Doriana tirando selfie o tempo todo. O mundo onde as pessoas valorizam o corpo, valorizam o status. Um mundo onde você não pode ser contra nada, porque senão você é preconceituoso. Você tem que achar tudo legal. Tudo faz parte. A minha pergunta é, existem leis divinas? Porque se existem leis divinas, não é tudo que faz parte, não é tudo que é natural, não é tudo que é normal. E aí? Porque eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades. Estão comigo. Eu reencarnei para enfrentar essa situação. É por isso que a gente reencarna. Você não precisava voltar, tem o céu, tem o inferno, acabou. No melhor das hipóteses, o purgatório. Mas como espírita, não. O que eu não faço bem nessa, eu tenho que voltar e fazer na próxima. E aí as pessoas chegam e falam assim, não, mas quem somos nós para julgar? Nós não somos ninguém, mas tudo que nós fazemos tem consequências. Gente, quem planta abóbora não vai colher morango. É a lei da natureza, não é isso? Se eu seguir os meus desejos, ok, mas eu vou ter que colher os frutos dos meus desejos. E é isso que, quando a gente estuda, por exemplo, as leis morais, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, ele trata exatamente disso. Tem Deus. Tem consciência, Deus habita na consciência. É dali que Ele fala com a gente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu, quando dava aula para o estudo sistematizado, às vezes uma pessoa perguntava assim, qual é a maior dificuldade de reencarnar? Qual é o maior problema de você retornar à Terra?
O maior problema de você retornar à Terra, eu falava para esses alunos, na minha visão, é você não seguir com a maioria. Não é porque todo mundo faz que você faz. Não é porque todo mundo faz que está certo. E daí a minha preocupação. Hoje as pessoas, elas estão muito fáceis de serem conduzidas. Porque como as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, nós não temos mais o sentimento de comunidade. O bem-estar, o mal-estar de um é o bem-estar, o mal-estar de todos. O problema de um repercute em todos. Nós perdemos isso. São grandes metrópoles. Mesmo um centro como esse, que recebe mais de 2.000 pessoas por semana, se perdeu isso. Então, como nós vamos ver? Bom, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida e está tudo bem. Se eu quiser me drogar, eu me drogo. Se eu quiser me matar, eu me mato. Se eu quiser ter um relacionamento poliamor, o que você tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas a minha responsabilidade é dizer das consequências. A minha responsabilidade, enquanto espírita, é entender que tem um Deus. E que esse Deus me ama. E que esse Deus cuida de mim e me chama. E que eu tenho que estar preparado para ouvir a voz dele. Para que eu evite os lobos. Para que eu evite os assaltantes. Para que eu evite os bandidos. Por isso que eu tenho que ouvir a voz daquele que é capaz de dar a vida por mim. Como os pais. Presumo que todo mundo que teve pais aqui sabe como pai, às vezes, pai e mãe é chato. Porque diz o que nós não podemos fazer. Porque a criança é muito instintiva. A criança não tem o raciocínio de entender aquilo que ela quer, o que vai acontecer depois. Mas o pai tem a função de dizer não. E é assim que a gente funciona. E é assim que a coisa é bonita. E é assim é que a gente se renova. Tem uma outra forma de se renovar. É passando por experiências. E essas experiências nos trazem desilusões. Essas desilusões nos trazem frustrações e dores. E essas dores nos levam de volta para Deus. Mais uma vez, recorro a Jesus. Evangelho de Lucas. Havia um homem muito rico que tinha 2 filhos. O filho mais novo, portanto o menos experiente. Pai, me adianta a herança. Eu quero viver, eu quero ser livre, quero gozar minha juventude. Em outras palavras, pai, quem é que recebe herança? Quem é órfão? O pai morreu. O que esse garoto está dizendo para esse pai? Velho, para mim você morreu, me dá o dinheiro. É isso que ele está dizendo. Pai muito triste, adianta a herança para esse filho. Pela situação narrada, eles são uma família agrária. Esse jovem pega o montante desse dinheiro, da herança adiantada, vai para a cidade. E na cidade, com muito dinheiro, ele tem amigos. Porque a próxima rodada sou eu que pago. Junta gente. Ele deve ser a flor da festa. Todo mundo fica perto. Então gasta com prostituta, gasta com vinho, gasta com estalagem, com jogos. Aí o dinheiro acaba. O dinheiro acabou. Ele tem que se sustentar. E lembre-se que Jesus, quando conta essa parábola, é um judeu falando parábola para uma audiência, um público de judeus. E ele diz assim, esse rapaz, ele vai morar com os porcos e come o alimento dos porcos. Porco é o animal mais impuro que existe na face da terra para o judeu. Você tocar num porco, tocar num cadáver, é a mesma coisa.
Tem que fazer todo um ritual para se limpar, né? Colocando como se nós estivéssemos na época de Jesus, para você poder frequentar a sinagoga, poder ir na casa, por exemplo, de um doutor da lei, um rabi, um fariseu, poder ir ao templo de Jerusalém. Esse rapaz estava comendo comida de porco e vivendo com os porcos. E aí ele pensa assim, poxa, eu não posso chegar para o meu pai e dizer assim, pai, me aceita de volta, porque eu pedi a herança. Não tem mais pai, o pai morreu. Você pediu herança, você matou o velho. Mas talvez ele me aceite como empregado. Vou tentar ser empregado na fazenda do meu pai. Aí ele sai da cidade e volta. Quando o pai ouve que o seu filho mais jovem está retornando, ele sai da onde ele está, abraça esse filho, coloca o seu anel de família, aquele anel de geração para geração, que detém o poder da família, coloca na mão desse garoto, pega a sua túnica, veste esse menino, manda matar um boi. Mandar matar um boi, para nós hoje não tem muito significado, mas se fosse hoje, ele diria o seguinte, vende o nosso carro para dar uma festa. Pensa num bom carro. Vende o carro porque eu quero dar uma festa. E aí o filho mais velho chega do trabalho e pergunta, ué, o que está acontecendo aqui? Não, teu pai está dando uma festa porque teu irmão voltou. E aí o rapaz fica injuriado. Mas poxa, eu sempre fiquei com meu pai, trabalhei de sol a sol. Ele nunca matou um bezerrinho, um cordeiro, para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. Agora vem esse doido, e ele manda matar um boi e dar essa festa toda. Meu pai, sabendo da angústia dele, diz assim, meu filho, comemora comigo, porque teu irmão estava morto, e agora voltou à vida. Aí tem outra parábola, da ovelha perdida, que não é bem uma parábola, é o que eles chamam de similitude. E Jesus ele fala do seu relacionamento com as pessoas pecadoras. E os fariseus falam, você não é rabi? Como é que você anda com pecador? Você está contaminado, esse pessoal é pecador, você te contaminou com pecado. Aí Jesus usa uma similitude. Uma pessoa que tem 100 ovelhas, quando perde uma, ela larga as 99 no aprisco, sai à procura daquela. E quando a acha, ele faz uma festa com seus amigos, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. E aí me lembra, que eu não fui sempre espírita, eu fui católico antes de ser espírita. Na minha primeira comunhão, não sei como é que está isso hoje, O que eu vou falar é meio jurássico, mas a gente tinha uns santinhos, e o santinho que foi distribuído para convidar as pessoas para a minha primeira comunhão, era um pastor descendo um precipício para resgatar uma ovelha. Então vejam a beleza da coisa. Não é que quando a gente está errado, quando a gente resolve viver os nossos desejos, resolve viver os nossos instintos, que Deus não está olhando para a gente. Deus nunca deixa de olhar para a gente. Ao contrário, quando a gente está mais errado, é que a gente deveria orar mais. Porque é naquele momento que Ele desce o precipício para falar com a gente. É naquele momento que Ele está junto. Então Deus não fala com os santos. Os santos já estão perto dele. Deus faz festa é quando Ele consegue falar com os pecadores. Pecado, errar o alvo. Harmata, errar o alvo, isso que é pecado. As pessoas que não estão acertando na vida, são essas pessoas que Ele deixa os 99 que já descobriram o caminho para descer a furna, o precipício, para pegar aquele cordeirinho, botar sobre os ombros e levar para casa. É isso que Ele faz. Então, com certeza, a gente pode, sim, se perder, se extraviar. Buraco para cair nessa vida que não falta. Gente para empurrar, então, é uma maravilha. Mas sempre vai ter a voz de quem nos ama, e ama de coração, que não vai se importar
de descer aonde ninguém desce, de fazer uma festa numa situação que todo mundo botaria a gente para fora, para ter a gente do nosso lado. É assim que Ele nos ama, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quando nós conquistamos o livre-arbítrio, Deus ele abriu mão da sua onipotência. Deus tudo pode, mas quando a gente conquistou o livre-arbítrio, Ele falou, ó, dessa cerca para aí é contigo. Eu não vou impor nada. O livre-arbítrio é teu território. É uma espécie de Vaticano dentro de Roma. É o teu livre-arbítrio. Mas quando você cansar de usar mal ele, eu vou estar do teu lado para estar junto contigo. Então a gente tem que lutar por isso. Se a gente quiser realmente uma sociedade onde não tenha tanto escândalo, não tenha tanta corrupção, não tenha tanta coisa feia, a gente vai ter que usar o nosso livre-arbítrio para conquistar isso. Sair desse discurso de vítima. Ah, você não sabe o que eu sofri. O que você sofreu não te dá o direito de agir mal com as outras pessoas e não te dá o direito de agir mal com você mesmo. Hoje nós vivemos o discurso de vítima. Ganha a discussão quem sofreu mais. Não é assim que funciona. A gente tem que parar com isso. Se a gente quer uma sociedade boa, uma sociedade justa, nós vamos ter que usar o nosso livre-arbítrio e lutar por isso. E aí que está a beleza da coisa. A gente não está sozinho. Nós temos alguém que conhece cada um de nós pelo nosso nome, que é capaz de brigar com o lobo porque nos ama. Mas a questão é, nós conseguimos ouvir a voz dele e segui-lo? Ou nós preferimos pedir o nosso adiantamento da herança, torrar tudo nos bordéis da vida, para depois dormir com os porcos? São escolhas. São escolhas. A vida da gente foi exatamente o que nós escolhemos. Ah, mas eu não escolhi nascer. Escolheu. Mas não pedi para nascer naquela família. Pediu. No Espiritismo não tem conversa. Pediu. Ah, mas acontece que foi você. A sua profissão, o seu casamento, o seu desemprego, o carro que você comprou, a sua condição financeira, até a sua condição de saúde. Foi você. É o cercadinho do livre-arbítrio que ninguém toca, é seu. Mas tem uma pessoa disposta, quando a gente estiver cansado, de descer, tirar a gente da encrenca. Só que é uma oportunidade para que a gente ouça a voz desse cara, a voz desse pastor. A gente não pode esquecer, gente. Tem certo, tem errado. Isso é uma realidade da vida. Não é relativo. Não existe corrupção do bem, roubo do bem. Não existe isso. Não existe adultério do bem. Não existe mentira do bem. Só aí somos nós que tentamos aliviar a nossa barra. Amor é um sentimento. Sexo é um ato. Quando a gente fala que ama as pessoas, a gente não pode entender que é para fazer sexo com todo mundo. Isso não é amor, nunca foi. São essas responsabilidades. Porque senão, a gente sempre, a cada semana, vai voltar aqui para tomar o passe e achar que está tudo bem. E não vai estar bem. Eu sempre tenho pena das pessoas que chegam, por último, só focadas em tomar o passe. Porque elas perderam uma grande oportunidade de eu ajudar a colocar os obsessores dela para fora. De que forma? É porque provavelmente a minha palestra é muito chata, nem obsessor fica. Então essa pessoa estaria livre da sua obsessão. Quanto mais chato o palestrante, agradeçam a Deus. Porque menos obsessor fica na sala. E você vai limpinho, já pronto para tomar o passe.
Falar aquilo que agrada, gente, é fácil. Olha, ter curtida é muito fácil. É só falar o que as pessoas querem ouvir. Mas, realmente, quem está preocupado conosco é a pessoa que vai tirar o cigarro da nossa boca, que vai dizer, para de beber, você já passou do limite, volta para a tua casa, você tem mulher, você tem filhos. Para com essa loucura de ficar só no salão. Lembra que você tem filhos que precisam de você, precisam da sua educação. Homem ou mulher, vocês têm carreira, ok, mas vocês têm família. Não se esqueçam disso, porque se vocês não criarem os filhos de vocês, alguém está criando. Eu tenho um casal de amigos que os dois têm doutorado, e os dois trabalham numa multinacional. E eles começaram a reparar que os filhos falavam o português completamente equivocado. E aí foram dizer para a criança, não é possível. Eu te ponho numa escola de 6 mil reais por mês, para você falar nós vai, nós vem, nós volta? Para que eu estou gastando dinheiro com a tua educação? E a criança de 8 anos, mas pai, a gente só convive com a babá. Como é que a gente vai aprender o português direito? O que adianta? Cargo de gestor, pós-graduação, dar aula em universidade. O que adianta? Qual é a nossa prioridade? Prior, o que vem primeiro. Qual é a nossa prioridade? Porque isso aqui passa. Uma hora isso aqui é 7 palmos debaixo da terra. Mas o que está aqui dentro, prossegue. Será que é nessa hora que a gente vai chegar e falar, poxa, se eu voltasse para a casa do meu pai, ali pelo menos como empregado, eu poderia ser assistido? Sempre tem tempo. Sempre. É só a gente querer. É só a gente, quando sair daqui, falar, hoje vai ser diferente. Porque é exatamente quando a gente está lá no fundo, que o cara larga as 99 para ir atrás da gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então vamos tomar muito cuidado com aqueles que nós ouvimos, que dizem que está tudo, é isso mesmo, faz. Não, não faz. Não faz. Siga a sua consciência. Porque no fundo, é com ela que a gente dorme todo dia. Às vezes a mulher briga comigo, eu tenho que dormir no sofá, mas a consciência nunca me mandou para o sofá. A consciência dorme comigo todo santo dia. E a consciência, quando fica emburrada, é mais difícil que qualquer relacionamento. Então, tem esse pastor maravilhoso. Como Moisés, como pequeno Davi. E aqui no Espiritismo nós tivemos grandes pastores também. Bezerra de Menezes foi um grande pastor para o Espiritismo brasileiro. Kardec foi um grande pastor para o Espiritismo francês. Chico Xavier, do jeito dele. As pessoas seguiam ele não pela voz, mas pelo exemplo. Divaldo Pereira Franco. Não estou querendo rogar praga para o Divaldo, mas ele já está indo para os 91 anos, ou seja, está mais para o final dessa existência do que para o começo. Daqui a pouco ele nos deixa. E que grande pastor nós vamos perder. Que grande homem, que aos 90 anos de idade não foge da sua responsabilidade quando ele é questionado sobre as suas opiniões. Temos bons pastores. É só ouvir a voz deles. Deixo essa reflexão para todos nós, para mim também. E a minha responsabilidade é muito maior por causa do microfone. Quem fala no microfone tem a responsabilidade do exemplo. Isso aí a gente não pode esquecer nunca. E vocês têm todo o direito de cobrar o exemplo de quem fala no microfone. É um direito de cada um de vocês. Se vocês me verem na rua, fazendo alguma coisa que vocês acham, olha, isso não é espírita, vocês têm o direito de me chamar a atenção. Porque se eu falo em nome do Espiritismo, eu tenho que agir de acordo com o Espiritismo.
E isso não é só para mim, é para todo mundo que tem essa função. Nossa, peguei pesado hoje, né? Mas é bom para trazer reflexão. A gente precisa, o melhor personal trainer é aquele que põe o corpo para se movimentar. E não aquele que dá um saco de pipoca, uma lata de sorvete e manda você ser feliz. Esse daí não ajuda muito, não. O que ajuda é aquele cara que diz, ó, vamos acordar cedo e vamos começar. Vamos para a nossa prece de encerramento, então? Estamos na nossa hora. Sugiro fechar os olhos. Já que falamos tanto da figura do pastor, vamos pensar no nosso divino pastor, aquele que recebeu o rebanho do próprio Deus, para cuidar como mestre, como amigo, como modelo, como guia do nosso planeta. Jesus amado, cuida de nós. Cuida, Senhor, de cada família das pessoas que estão aqui presentes. Cuida, Senhor, dessa casa, dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, dos seus dirigentes. Cuida, Pai, da nossa cidade, a capital de um país tão amado. Cuida também, Senhor, desse país. Que possamos passar pela turbulência com toda a tranquilidade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Que a Tua voz, Senhor, se sinta também nessa bolinha azul chamada planeta Terra. Que a Tua voz ecoe nesse planeta. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a Ti mesmo. Não nos deixa nunca, Senhor, esquecer disso. E que também possamos lembrar do chamado do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. É o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Jesus cuida de nós, para que possamos amar a Deus, amar o nosso próximo, amar cada um que está perto de nós, nas nossas vidas, e que a gente possa se instruir, principalmente na Tua doutrina, para sermos espíritos imortais, cada vez melhores, cada vez mais próximos de Ti. Abençoa, Senhor, que a nossa volta para a nossa casa seja tranquila e em paz. Em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, essa fonte de amor inesgotável, em nome de Adolfo Bezerra de Menezes, Espírito responsável por esse centro e por esse salão, pedimos a Tua permissão para encerrarmos o nosso encontro e aguardarmos o passe, na Tua paz, no Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus.